Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business. Eu sou o Gabriel Monteiro e está na hora do nosso encontro com os CEOs e gestores das principais empresas do mercado brasileiro. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. Você é o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje será com a Oliveira Trust. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A história do Grupo Oliveira Trust começou em maio de 1991. Ao longo dos anos, o grupo expandiu os negócios e diversificou os produtos e serviços com o objetivo de formar a mais completa plataforma de administração de fundos e serviços fiduciários do Brasil. Em 1998, a Oliveira Trust iniciou a prestação de serviço de administração fiduciária em fundos de investimento. Em 2006, veio a prestação de serviços de agente de garantia, passando a auxiliar operações privadas de crédito, bilaterais ou sindicalizadas, atuando de acordo com a necessidade dos investidores. Em 2011, a OT passou a ser uma das primeiras empresas credenciadas junto à BMF Bovespa como agente registrador e custodiante de títulos. Além disso, a Oliveira Trust recebeu a autorização da CVM para a prestação de serviços qualificados de custódia para fundo de investimentos e ativos financeiros e escrituração de cotas de fundos de investimento. Em 2013, recebeu autorização para a escrituração de ações, debêntures e demais valores mobiliários. Em 2019, foi criada a área de transformação digital, denominada Fintols, que desde então é a principal responsável pelo desenvolvimento de aplicações e ferramentas com foco na melhora de performance e qualidade das informações geradas pelas diversas áreas da companhia. O Grupo OT tem investido de forma permanente no desenvolvimento de plataformas e sistemas próprios, visando a qualidade e performance dos processamentos das operações, bem como no aumento do portfólio de produtos destinados ao mercado. Vamos conversar agora, então, com José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust. Olá, José, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Uma boa tarde. Maravilha. Primeiramente, para começar essa nossa conversa, algumas pessoas podem já conhecer a Oliveira Trust, mas há muitos investidores que ainda não tiveram contato com a companhia, o que eu acho bem difícil, porque já está no mercado há um bom tempo. Gostaria de introduzir a companhia àqueles investidores que ainda não a conhecem. Quais hoje as principais linhas de receita da Oliveira Trust? Primeiro, agradecer essa oportunidade, né? E falar um pouco com relação à Oliveira Trust. Acho que a gente tem três principais fontes de receita. A primeira, a mais tradicional da companhia, que é a atuação como agente fiduciário. Então, são os serviços fiduciários, justamente na representação de credores em operações no mercado, e também a administração de fundos e custódia, serviços qualificados em fundos de investimento. Então, teoricamente, eles são três linhas bem determinadas de negócio ali para a companhia, geradores de receita para a companhia, né? Exato. O agente fiduciário, que é essa parte mesmo de emissões públicas, e os duas vias de receita vinculadas a fundos de investimento, que seriam justamente a administração, que é o mais tradicional, e a custódia e a controladoria, que é o back-office. São linhas ali meio que separadas dentro da companhia, mas que se conversam bastante. Eu acho que ao longo desse nosso papo, desse nosso programa, desse nosso BMC Business, vai ficar bem claro para todos os investidores que estão nos acompanhando o que faz a companhia, como atua e como gera receita no mercado. E para integrar essa nossa conversa, eu gostaria de convidar aqui a esse nosso papo, a esse nosso programa, Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sarinvest, também vai fazer algumas perguntas, vai bater um papo contigo. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, novamente participando do programa. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Oliveira Trust também. Obrigado aí pela participação. Maravilha. Marquito, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Eu sei que está cheia delas, está cheia a sua cabeça com várias perguntas pertinentes sempre aos investidores. Então, o programa é seu aqui, fique à vontade para bater um papo. Bom, boa tarde. Primeiro acho que entender um ponto, qual que é a dependência que vocês têm da Oliveira em relação ao mercado de capitais, no sentido assim, quando tem mais IPOs, a Oliveira ganha mais dinheiro, mas também tem toda a parte de fundos, de crédito, enfim. Como é que essa relação, até porque a gente pensa sempre como analista, pensa como uma projeção, né? Ou seja,
quais são os triggers, assim, qual que é o relacionamento que a companhia tem com as emissões, com as ofertas, enfim, com toda essa ebulição no mercado de capitais, número de assets, número de emissões, enfim, ofertas acontecendo. Qual que é essa relação que vocês têm em termos de modelo de negócios mesmo? Certo, não, muito bem formulada. A questão basicamente definir o produto. Nossos produtos são geralmente vinculados a operações de renda fixa. Então, quando o mercado de renda fixa está mais aquecido, a Olivera Trust se favorece. Isso foi demonstrado aí nos últimos anos. Há também uma resiliência muito forte com relação a situações adversas no mercado, mas sempre vinculado o nosso faturamento a novas operações de renda fixa. E nesse momento a gente está bastante aí empolgado com o cenário, o mercado vem crescendo bastante nos últimos meses e o que tem nos favorecido bastante. Maravilha, até trazendo alguns pontos aqui dos últimos dados divulgados por vocês. No trimestre, nós tivemos um bom avanço em relação à receita líquida gerada pela companhia, que foi de 23%, maior que o mesmo período no ano passado. Especialmente nesse último trimestre, o que chamou a atenção foi o crescimento de 72% no volume de emissões. Qual que é hoje essa relação dos resultados da companhia com o aumento das emissões de ativo? Eu sei que você já respondeu essa pergunta, mas eu gostaria de saber um pouco mais a fundo, caso vivamos uma boa recuperação no mercado de renda variável no próximo ano, com IPOs e follow-ons, podemos ver uma perda significativa para a Olivera Trust? Como que vocês se desempenhariam nesse cenário que está sendo projetado para o próximo ano, aquela demanda que foi represada ao longo de 2022, sendo atendida no ano posterior, no ano que vem? Vocês vão se prejudicar com essa situação ou não vão? Qual é essa relação? Gabriel, a renda variável realmente influencia muito pouco os nossos produtos. A gente tem um aquecimento somente de um segmento, que são os fundos de private equity, os FIPs. Todas as outras vias de atividade estão mais vinculadas à renda fixa. Então, o que a gente viu, inclusive, no passado, é que, por exemplo, a cada 20 bilhões que você via de ingressos no mercado em recursos, novos recursos, a gente tinha 15, 16 bi indo para renda variável e 4, 5 bi indo para renda fixa. Isso se inverteu hoje, quase 70%, 80% dos novos recursos estão indo para renda fixa, e então isso nos favorece. Mas se no futuro, obviamente, com uma redução da taxa Selic, do volume de operações de renda variável, a gente acaba tendo aí, sem dúvida, um número menor de operações de debêntures, de CRI, de fundos de FDICs, por exemplo. Então isso acaba prejudicando um pouco o número de operações da empresa. Mas além dessa questão de participação no mercado de novas emissões, a gente também está conseguindo um sucesso bastante relevante com a migração de fundos de outras casas para a Olivera Trust. Então essa migração tem sido bastante positiva, que tem favorecido aí nesses números que você levantou, que a gente tem ganho o mercado também, o market share tem melhorado. Maravilha. Eu gostaria até de saber sobre essa relação. Quais são hoje os canais de distribuição usados pela companhia? Há pretensão de expandi-los ou acreditam que já atendem às pretensões da companhia e atingem os principais públicos-alvos dos produtos oferecidos por vocês? O quanto vocês desejam ainda investir em novos canais de distribuição? Vocês já estão em um patamar já confortável com essa distribuição de produtos? Como funciona essa relação? Não, a gente realmente a gente busca outros caminhos, outros canais de distribuição e outros produtos. A gente tem algumas avenidas de crescimento em desenvolvimento, uma delas é a administração de fundos 555, aqueles fundos tradicionais de renda fixa, de renda variável e multimercado. A gente não oferecia essa administração para o varejo, para todas as gestoras, e a partir agora desse ano, final desse ano, a gente já está oferecendo, que a gente pretende com isso aumentar a gama de investimentos. E outros produtos também, parte da tokenização também de ativos, atuando como trustee nessas operações, fazendo a verificação e acompanhamento do lastro, bem como o controle das wallets. Então é um novo produto e com isso a gente aumentar a capilaridade da companhia, oferecendo mais produtos para os mesmos clientes ou para novos, para aumentar a nossa base aqui da companhia. Entender um pouco, não sei se você pode passar um pouquinho do financial, vamos dizer assim, da companhia, no sentido de
resultados, ordem de grandeza, de faturamento, margem de comportamento? Porque eu tenho depois uma segunda pergunta, né, que você já deve imaginar. Mas se você puder passar um pouquinho de ordem de grandeza, não necessariamente 2022, 2021 que a gente tem em balanço é uma companhia de capital fechado, mas 2021 que a gente já tem um ano fechado, para entender um pouco de rentabilidade do negócio, quanto que vocês vêm crescendo nesses últimos anos, para a gente entender um pouquinho mais dos financials aqui, para todo mundo estar nos ouvindo. A gente tem um histórico até bastante peculiar, são mais de 110 trimestres consecutivos de lucro. Então é uma companhia que tem na sua história o lucro trimestral nesses quase 30 anos aí de desempenho. São 31 anos de companhia, mas mais de 30 anos de lucro. Então realmente é uma companhia com um histórico bastante positivo nessa resiliência, né? Inclusive por cenários diferentes de mercado a gente tem conseguido apresentar o resultado. Mas eu acho que dentro do que a gente espera aí para os próximos meses, realmente é um crescimento ainda das nossas vias de faturamento, ali em função dos produtos de renda fixa, e agregar faturamento em produtos novos. Quer dizer, a gente fala muito no cross-selling, então clientes que já estão aqui conosco, gestores em especial, que a ideia é oferecer mais produtos e com isso manter números relevantes de crescimento. Nos últimos 15 anos, a gente inclusive apresentou isso aí na época da tentativa de IPO, que nós iniciamos o processo junto à CVM e suspendemos. A gente apresentava números que demonstravam que nos últimos 15 anos nós tínhamos mais de 22% ao ano de crescimento médio. Essa que era um dado relevante, e a gente tem apresentado aí ao longo desse ano, como o Gabriel apresentou, Marcos, a gente teve um crescimento de 23% de receita no terceiro TRI, com relação ao terceiro TRI de 2021. Então, mantendo aí os números históricos. E só para entender esse ponto, quando você fala esse crescimento, a gente faz aquela pergunta assim, o quanto que é do mercado e quanto que é orgânico, no sentido assim, vocês também estão ganhando market share, porque a gente está tendo expansão, como o Gabriel falou, do mercado de capitais, mas também, a princípio, vocês também têm crescido a uma velocidade bastante impressionante, né? Tem alguns dados importantes. Quer dizer, quando a gente faz a matriz de crescimento da companhia, a gente já considera que em torno de 40% da nossa receita ela é indexada. Então, ela é vinculada a índices de inflação. Então, quando você tem uma reposição inflacionária para os contratos, você acaba tendo um ganho pela própria inércia, mas pela manutenção dos contratos. Isso acontece conosco. O segundo dado é exatamente pela característica do nosso contrato. São contratos de longo prazo, nós temos muitas operações vitalícias, fundos sem prazos de encerramento, e operações de 20, 30 anos, como operações de CRI e CRA, então permitem uma longevidade de faturamento para a companhia. Então isso que a gente tem facilidade de agregar receita a uma base já consolidada. Por outro lado, a gente precisa também crescer dentro de um mercado que não é pequeno, mas tem produtos específicos, então a gente acaba conseguindo fidelizar o cliente, isso é muito importante, fazer que as novas operações do mesmo cliente sejam feitas conosco, trazendo também aí o trabalho do comercial, da parte da distribuição do serviço, apresentar para o cliente que está num concorrente nosso a qualidade do nosso serviço, a parte tecnológica que nos diferencia dos demais, justamente para trazer melhorar no market share para a companhia, que é fundamental. Maravilha, falando um pouco sobre essa questão da geração de receita e dos contratos de longo prazo, quanto dessa receita ela já é previsível, já é uma receita recorrente aí que vai cair no caixa da companhia? Como vocês estão avaliando, qual a porcentagem da receita hoje a gente consegue já fazer uma projeção de que vai cair para os próximos tempos, os próximos meses, anos? A gente faz alguns acompanhamentos, né, são obviamente projeções da companhia, mas a gente considera não só receita já contratada e que vem já recorrente, fazendo parte do nosso balanço aqui, do nosso faturamento, como também aquelas que foram contratadas ao longo do ano de 2022 e que não pagaram
as 12 parcelas do mês, porque nossos contratos geralmente têm fluxos mensais de pagamento, né, de recebimento aqui para a companhia. Então, uma operação que começou, por exemplo, no meio do ano, ela só pagou 6 parcelas, quer dizer, para o ano de 2023 a gente vai ter o dobro de receita. Então, a gente faz um acompanhamento, primeiro, da recorrência, aquelas operações que se manterão em 2023, depois projeções considerando aquelas receitas que já estão no caixa da companhia, mas que foram pagas de forma pró-rata em 2022, em função do início do contrato, e daquelas operações já contratadas, mas em fase de estruturação. E a última rúbrica, realmente, para as projeções, considera aquilo que eu devo capturar de contratos ao longo do ano que vem, e aí eu dependo, sim, do mercado, da capacidade do mercado e dos estruturadores de originarem operações em que a Oliveira Trust possa atuar. Então essas são essas 4 frentes aí que montam a nossa matriz de projeção. Maravilha, agora puxando um assunto, porque o Marco falou de dados, falou sobre essa posição da companhia anteriormente como empresa de capital fechado, o senhor comentou a tentativa de um IPO. Vamos entender a situação hoje da companhia. Nós já temos um site de relações com investidores disponível, a companhia ela já reporta trimestralmente os seus resultados e já temos inúmeros dados divulgados por vocês ao mercado, mas quem quiser procurar pelas ações da companhia não vai encontrar. Como que vocês se relacionam atualmente com o mercado? Quais as obrigações da companhia? Há pretensão realmente de voltar com aquela intenção de um IPO? Como que vocês estão se posicionando hoje em relação a investidores? Gabriel, a gente, quando recebeu, obviamente, né, o mercado ele é bastante ativo, então inúmeras demandas de bancos, outras instituições do mercado externo nos procuraram eventualmente para tentar algum tipo de parceria, algum relacionamento. Só que do lado dos sócios, a gente avaliou que a Oliveira Trust, até por uma questão de perpetuidade da companhia, ela tinha que buscar, acho que como sócio, o próprio mercado. A gente diz que todas as nossas operações são originadas pelo mercado, são os gestores, os bancos que nos originam e as companhias abertas que nos originam negócios, então nada mais do que razoável que a gente dividisse o equity da companhia com esses originadores de negócios, quer dizer, com o próprio mercado. Então o IPO virava para a gente o melhor, sempre foi considerado como o melhor canal de perpetuidade da companhia. E quando a gente teve a iniciativa em 2020, nós passamos por um processo relevante de reestruturação societária, a gente contratou um escritório, montou toda a parte jurídica da companhia societária e iniciou o trabalho com um pool de bancos para fazer esse IPO. A gente pegou ali um início de 2021 turbulento com o mercado em geral, e tivemos que abortar a iniciativa de IPO porque os spreads começaram a ficar ruins, o mercado já começou a suspender as operações e o investidor um pouco mais preocupado acabou cobrando upsides maiores, e a gente não estava disposto naquele momento a encarar um mercado que estava inseguro com as ofertas que estavam em andamento. Então a gente falou, vamos aguardar, a Oliveira Trust não precisa de caixa, somos geradores de receita e de lucro, então a gente achou que não era o momento oportuno para ir a mercado e buscar essa distribuição de ações, mas não saiu da nossa intenção aqui dos sócios de fazer essa venda, por isso que a iniciativa foi, suspende-se a oferta, a distribuição pública de ações, no entanto, vamos manter os dados públicos para que o mercado, aqueles potenciais investidores, aquelas instituições que nos acompanharam na época do pallet fishing, que demonstraram bastante interesse, pudessem continuar acompanhando os números da Oliveira Trust, para ver se aqueles números das projeções inicialmente apresentadas e do estudo faria sentido, se a gente realmente ia entregar para o mercado, então a gente achou que era oportuno manter o registro de companhia. E aí foi mantido, realmente o desempenho tem sido de forma clara exposta ao mercado, e é isso que a gente pretende fazer até o momento em que o mercado se abre novamente para IPOs que comporta obviamente o nosso aqui, e a gente possa fazer a distribuição e venda ao mercado, trazendo o mercado como sócio nosso aqui da Oliveira Trust.
Pois bem, para todas as instituições, analistas, gestores que estão nos acompanhando, acompanhem aí também a divulgação dos resultados trimestrais da Oliveira Trust, que está já reportando desde essa tentativa de IPO, deve continuar reportando aí até uma nova tentativa. Então, aqui ó, o BMC Business trazendo novamente aí bastante informação para quem quer investir e conhecer essas iniciativas empreendedoras que estão disponíveis no mercado. Marco, fique à vontade, sei que já estava me cutucando aqui debaixo da mesa. Ô José, duas perguntas, mas primeiro, olhando um pouquinho para o que a gente chama os fatores de risco, né, no sentido do negócio de vocês. Vamos pegar um caso aqui e entender, por exemplo, num caso de estresse, né, a gente teve mais recentemente a pandemia, vamos pegar ali a pandemia que estressou todo mundo, estressou o mercado de equity, de renda fixa também, entender até onde vai a responsabilidade, né, a parte legal, até onde vocês podem ser afetados ou não, né? Ou seja, é uma responsabilidade do gestor, enfim, tentar dividir um pouco as partes legais aqui e é onde vocês podem ser afetados num mercado um pouco mais volátil, como foi talvez o estresse ali do início da pandemia, no começo de 2020, né? Sim, isso é um ponto sensível, a gente, dentro da atuação como agente fiduciário, ou como administrador ou custodiante em fundos, vem lidando com situações adversas, como você colocou a pandemia, tivemos em 2008, 2009 também uma crise, pegamos, se olhar o histórico da companhia, o que a gente já passou, né, por até o plano real, quando mudou, teve troca de moeda, crise na Argentina, na Rússia, na Ásia, então todos esses eventos realmente afetam as operações e você acaba tendo um impacto relevante nos créditos, quer dizer, o lastro dessas operações acabam defaultando e aí o agente fiduciário, o trustee que tem que atuar. Então realmente existe esse aumento de trabalho e esse é o primeiro movimento que a gente vê de risco da nossa atuação, mas o risco financeiro ele é muito reduzido, ele depende de um desempenho inadequado ou uma atuação dolosa que prejudique o investidor e a gente não tem nenhum histórico desse tipo e realmente a tradição da companhia, todos os sistemas e a qualificação do nosso pessoal aqui que realmente permite levar quase zero a esse nível de risco, mas e tem, por outro lado, também a possibilidade de algum investidor questionar, isso é natural, o mercado ele é aberto e democrático nesse sentido, de algum investidor chegar e questionar, poxa, peraí, eu não recebi integralmente o meu crédito, eu esperava receber nesse título 140% do CDI, recebi 120%, o mercado já testou esse nível de responsabilização dos participantes e realmente ficou muito pequena a chance de responsabilização de um player que atuou com qualidade, com zelo e com cuidado na defesa dos interesses dos investidores. É muito pequeno o risco desse prestador de serviço de ser punido ou sofrer algum tipo de demanda judicial com relação a perdas. Então, esse é basicamente a nossa visão, né? O José, só para entender um pouco, né? A gente fica aqui curioso para conhecer mais sobre o case. Mas no caso de vocês, quem são os seus principais concorrentes? No sentido assim, você tem outras Oliveiras Trusts também independentes ou tem os serviços internos de bancos, corretoras, enfim, que podem ser seus competidores? Como é que funciona a competição? Se você puder passar em números de market share, enfim, o que a gente pode traduzir aqui em números e players, enfim, de mercado nesse segmento? É importante que a concorrência efetiva por todas as nossas vias de serviços aqui na plataforma, a gente não tem um concorrente, uma outra Oliveira que faça integralmente a nossa atividade. Mas no que se refere a serviços fiduciários, a gente tem 3 ou 4 concorrentes mais intensos na parte de agente fiduciário em emissões de debêntures, de CRI, CRA, que são... tem a Pentágono, tem a Pavarini, tem a Vortex, esses são os nossos maiores concorrentes aí e a Planner, nossos concorrentes no segmento de serviços fiduciários. Na parte de administração de fundos, quando a gente fala em fundos de private equity, nós temos os bancos, o próprio Santander, o Votorantim, a BRL também, a Lions Trust, são concorrentes.
No segmento de fundos imobiliários, basicamente os fundos, os bancos, basicamente, me perdoe, também o Votorantim, tem o Itaú, o próprio Bradesco, que fazem a administração de alguns fundos específicos, a XP. E nos FDICs é que a gente tem uma posição de liderança, é um produto que a gente lidera há muitos anos, é um produto que depende muito da parte tecnológica e de processamento. A gente tem hoje, sem sombra de dúvidas, o melhor sistema de processamento de direitos creditórios do país, por isso que a gente tem a liderança, são quase 70 bilhões de reais de lastro em FDICs, que nós processamos aqui diariamente, e aí nesse produto a gente está com uma liderança, um market share acima de 30%, e os nossos outros competidores são o Banco do Brasil, que tem um fundo, ele é enorme, mas é o segundo no ranking, mas só tem um fundo, e outras casas menores, e a própria BRL, que também está nos FIPs, e a Socopa também, a Singular, perdoe, que mudou de nome, e acho que são basicamente esses aí nossos concorrentes no mercado de FDIC. Maravilha, agora eu vou percorrer um caminho aqui, até falar novamente sobre FDIC, porque eu gostaria de falar um pouco sobre tecnologia. Falando especificamente sobre inovação, uma nova tecnologia que vem sendo aplicada recentemente sobre a emissão de recebíveis e ganhando muitos adeptos é a tokenização. A companhia já se demonstrou disposta a adotar essa tecnologia e anunciou algumas parcerias. Quais as perspectivas, as expectativas para a adoção dessa tokenização? A quais produtos ela será destinada e como que a prática deve ser impactada, deve impactar as operações da companhia? Muito bem. Esse ponto para a gente é bastante caro aqui, porque realmente a gente aposta muito nesse modelo. A tokenização ela surge, Gabriel, como uma oportunidade de você ampliar os dois canais do produto de securitização, dos produtos de securitização. De um lado, o lado dos originadores, uma operação de FDIC, por exemplo, ou de debênture, ou de CRI, ou de CRA, no volume abaixo de 15, 20 milhões, é praticamente impossível, porque o custo mínimo dele supera as taxas razoáveis de custo para uma estrutura. E já na tokenização, você pode fazer operações de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão de reais com vantagens para o originador. Então você aumenta enormemente o número de empresas interessadas em fazer a tokenização, ou seja, em vender ativos. Do lado do passivo, a gente tem uma amplitude enorme, porque o mercado hoje de ativos digitais ele é maior, inclusive, do que o número de investidores na B3. Hoje a gente se fala em mais de 4 milhões de CPFs operando em ativos digitais, e aí tem não só os criptoativos, as criptomoedas, como os tokens, que tem lastro efetivamente em ativos reais. E é nesse o segmento que a gente está apostando bastante, não na criptomoedas, tá? A gente atua na tokenização, que tem um lastro em um ativo digital. Então, por exemplo, aqui só para ilustrar, uma companhia que tem um recebível contra uma empresa AAA, então eu tenho a receber, por exemplo, uma duplicata de 1 milhão de reais sacada contra uma empresa AAA. Se eu for num banco, para descontar isso, ele vai me cobrar uma série de taxas e tarifações ali em cima dessa operação financeira e vai, obviamente, morder um spread relevante. Sem falar que ele vai cobrar uma coobrigação, ou seja, eu como cedente, eu vou vender aquela duplicata de 1 milhão de reais, vou receber um desconto grande e ainda vou ficar coobrigado, ou seja, se o sacado não pagar, eu vou ter que cobrir isso junto ao banco. Na tokenização não, você transfere lucros os benefícios e os riscos para o tokenizado, para o investidor do token, na verdade. Então, você pega esse 1 milhão de reais, tem um desconto que é dado para beneficiar, obviamente, o investidor, e essa taxa é praticamente integralmente transferida ao investidor. Então, sem intermediários e sem absorção de custos no meio da estrutura. Com isso, a transação fica muito mais barata para o originador e para o investidor. Então, é nisso que a gente aposta, quer dizer, um aumento do número de investidores comprando tokens, que não operam hoje podendo comprar debênture e FDICs, por exemplo, e do outro lado, um número maior
de empresas interessadas com a tokenização que buscam aí receber mais em função dos títulos que são vendidos e cedidos no mercado. Então, é um modelo que a gente aposta muito, só que ele depende ainda de uma determinação regulatória, não existem normas ainda definidas, nem no Brasil como no mundo, poucas normas foram definidas, mas a gente aposta já no que já tem como analogia que a gente possa aplicar para essas operações e buscar um registro na CVM, uma operação privada sem distribuição pública de tokens, mas nos dois cenários a tokenização já serviria para ter esses benefícios, tanto para o originador como para o investidor. E hoje é de fácil acesso a essa tecnologia para começar a rodar a tokenização? Não sei se você já tem grandes operações com ativos tokenizados, mas teria de demandar algum grande investimento para montar uma tokenizadora dentro da companhia? Vocês demandariam esse serviço a tokenizadoras terceirizadas? Como funcionaria essa relação de tokenização de ativos, caso seja amplamente disseminado, a companhia abrace aí com bastante força essa modalidade? Qual seria o caminho para a gente ver uma Olivera Trust tokenizando boa parte dos seus ativos? A gente decidiu não montar uma tokenizadora própria. Essa verticalização geraria conflito, na nossa opinião. Então a gente optou por fazer um investimento minoritário numa empresa que a gente viu com qualidade suficiente para desenvolver o produto no mercado, e com isso a gente investiu na Leak, que é uma empresa nova, uma startup, mas que já vem aí crescendo, fazendo algumas dezenas de milhões de operações de tokens, e junto conosco a Kinea também foi uma co-investidora, e a Honey Island também entrou conosco nessa rodada de Série A, onde a gente buscou não só uma participação de equity no negócio, que a gente aposta muito, mas também na transmissão e troca de conhecimento. Da Olivera Trust para a Leak, o conhecimento de mercado de capitais, nossos mais de 30 anos aqui de atuação em produtos de securitização, como trazer para a OT o conhecimento do blockchain, dos smart contracts, das questões e formas de tokenização, de custódia das wallets. Para a gente, para a Olivera Trust, o negócio ele se torna viável e interessante quando a gente puder realmente de fato prestar o serviço ao mercado de controle do lastro. Então você imagina um token com várias duplicatas como lastro, eu quero controlar aqui no Olivera Trust as duplicatas, a cobrança, a verificação de existência e autenticidade daquelas duplicatas, e o controle da wallet, saber se o investidor de fato que está comprando é um residente ou não residente, se ele tem a documentação adequada cadastral. Então a gente quer fazer os dois papéis, sempre de back-office, controle de lastro e controle da titularidade, controle e custódia da wallet do token. Então, a tokenização propriamente, pegar a duplicata, tecnologicamente emitir o token, usar uma plataforma para distribuir, isso seria com a Leak, tá? ou com outra tokenizadora, mas o que nos interessa realmente é a prestação de serviço de back-office para essas estruturas. Agora até trazendo uma pergunta do grandíssimo Alexandre Cabral, nosso comentarista, economista aqui da BMC News. Ficou todo animado quando eu falei que a Olivera Trust vinha participar aqui do Business, já soltou algumas perguntas, selecionei algumas para replicar aqui a ti e a toda a equipe. Justamente voltada a essa questão da tecnologia, questão dos FDICs, a quais produtos se limita a aplicação dessa tecnologia? Por que a gente não vê ainda muitos FDICs sendo popularizados? Porque a gente ainda tem FDICs muito voltados ali a investidores profissionais, investidores qualificados. A gente tem outros tipos de ativos que são tokenizados, que podem ser popularizados. É uma questão regulatória, é uma questão de dificuldade? Tem alguma outra questão que impede essa distribuição de FDICs tokenizados no futuro? Quanto tempo demoraria isso? Ou você acha que a gente ainda não está próximo dessa distribuição? Estamos próximos, até a própria CVM, ela tem uma instrução de alteração de fundos de investimento, da parte toda regulatória de fundos, que vai consolidar esse mercado, e um dos dispositivos, se realmente a legislação final trouxer, né, que esperamos que sim,
esse dispositivo que existia no documento que foi para audiência pública, existe a previsão de um FDIC para varejo. É um FDIC para o investidor não qualificado, investidor tradicional de mercado, e com isso seria uma grande oportunidade de pulverizar esse produto, que realmente ele é fantástico, porque ele transfere para o investidor parcela de ônus e bônus sobre uma carteira de crédito que hoje fica basicamente restrita aos grandes fundos, aos bancos, e com isso é a possibilidade do investidor ganhar mais, assumindo obviamente um pouco mais de risco, dependendo do produto, mas ganhar mais em função de ativos de qualidade, que tem um agente regulado controlando, uma estrutura 100% segura, e que realmente pode ser extremamente vantajosa para o investidor, e que realmente falta. Você falou bem, hoje só quem acessa, só quem compra FDIC é investidor qualificado ou investidor profissional. E então a gente aguarda aí com bastante ansiedade essa nova instrução da CVM, com a possibilidade de investidores de varejo podendo investir de novo no FDIC. E de novo não, né? Finalmente no FDIC. Finalmente, né? A gente aguardando esse momento aí há muito tempo. E agora a gente fala um pouco sobre essa abertura de uma porta dos investidores de varejo entrarem nesse tipo de ativos. A gente fala sobre atender mais investidores, aumentar ali a base de investidores da Olivera Trust para esse tipo de produto. Isso, claro, vai acarretar em alguns custos para atender essa nova demanda. O que a gente já vê, talvez, ali nos resultados de vocês, um aumento significativo nas despesas, foi de 35% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A gente deve ver um movimento cada vez mais intenso de expansão, ou o atual quadro de funcionários e estrutura já atende essas novas pretensões da companhia? A gente sabe que a pandemia ali, ela fez algumas mudanças estruturais, a gente tem uma inflação muito forte, e como hoje a operação da companhia ela é quase toda digitalizada, quase toda envolve esse desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando de uma mão de obra bem qualificada e que está recebendo muito para prestar esse serviço. Então acaba encarecendo um pouco essas operações. Como que vocês projetam esses aumentos de custos à medida que a companhia vai abrindo esse leque, vai atendendo a mais investidores, vai oferecendo novos produtos? Gabriel, o primeiro ponto que você colocou é a questão do aumento da base de investidores das nossas operações. Atualmente a gente tem mais de 1 milhão de CPFs investindo nas nossas operações. A Olivera Trust é um administrador relevante no mercado para fundos de investimento imobiliário, que tem uma base enorme de investidores, então isso a gente não precisaria de investimentos relevantes para conseguir atender o investidor de varejo que venha, tanto nos nossos fundos, nos novos FDICs, como também nos fundos 555, os fundos tradicionais de renda fixa e de ações, tá? Então acho que para esse investimento a gente não precisa. O que aconteceu o segundo ponto, que até que você colocou, a questão de aumento de mão de obra. Ele decorre muito da capacidade que a gente tem de absorver novos contratos. Então eu conseguiria, sem sombra de dúvidas, aumentar de forma relevante o número de operações com um acréscimo pequeno de novas pessoas e profissionais. E isso por quê? Porque essa mágica? Porque basicamente a gente fez um investimento muito relevante nos últimos anos em tecnologia, são sistemas que se utilizam de inteligência artificial, de processamentos não em fila, em paralelo, são questões específicas de desenvolvimento que criaram uma possibilidade de a gente ter muita volumetria, muita velocidade de processamento, sem encarecer os nossos custos iniciais. Esse ano, boa parte dos nossos custos foi impactado pela duplicidade de sistemas. A gente está justamente num período de troca de alguns sistemas, e com isso a gente teve uma duplicidade. Isso afeta obviamente as despesas. Sistema é uma rúbrica relevante da companhia, então não imaginamos que isso se mantenha com relação a essa rúbrica específica de sistemas. Por outro lado, o investimento em tecnologia a gente não quer parar, muito pelo contrário, a ideia é aumentar esses números. Quanto mais a companhia cresce, mais lucro gerado, maior o investimento que a gente quer fazer em tecnologia com outros canais. Temos diversos projetos aqui de melhora da experiência do cliente, formas de APIs, formas de comunicação
clientes, em especial os gestores, entregando um serviço diferente, mais rápido, mais qualificado e mais tecnológico, e para isso eu preciso investir. Só que a ideia é que esses números se mantenham aí dentro das bases de crescimento da receita, não como a gente viu um pouquinho, que cresceu um pouco mais do que a receita nesse período, mas, como eu falei, em função da duplicidade de alguns sistemas. Maravilha. Marcos Saravalli, última pergunta, que a gente já está ficando sem tempo aqui, eu estou olhando pro relógio, o pessoal já está puxando a minha orelha aqui na produção, fica à vontade, Marco. A última pergunta é aquela, para a gente fechar todo o nosso encontro aqui, né, com a Olivera Trust, aquela pergunta que é super simples, duas perguntas em uma, mas a pergunta principal é por que Olivera Trust, né, no sentido assim, por que não surge uma nova Olivera Trust ou por que dentro de um bancão não existe uma Olivera Trust? Vamos pegar outros segmentos aqui, por exemplo, a administração de fundos, os bancos têm as suas administradoras, né, mas por que vocês têm essa liderança, esse market share, vão continuar seguindo, né, nos próximos 2, 5 anos, aquela pergunta de RH, né, o que vai ser a companhia daqui a 10 anos, né, e por que essa fortaleza que você não consegue ter barreira de entrada, não consegue ter um outro player, né, que consegue brigar com vocês nesse segmento, né? Eu colocaria três pontos, Marco. O primeiro óbvio, o primeiro obstáculo de um novo concorrente nesse segmento está na característica da receita. São receitas de longo prazo, com contratos pequenos. Você imagina que um serviço de agente fiduciário pode pagar 20, 30 mil reais por ano. Então, quantas operações você precisa fechar de agente fiduciário em emissões públicas de valores mobiliários para que você comece a ter uma receita relevante e consiga poder investir em tecnologia, em pessoal, em equipes qualificadas. Então, você tem que ter um custo alto de investimento para conseguir entrar nesse produto. Segundo, é o histórico. Se eu falar para você que a gente atua aqui ainda na emissão de debêntures da Mesbla ou do Mapping, da Braspérola, você vai até se assustar, né? Mas são operações que para o mercado ela acaba com a falência da empresa ou com o não recebimento, mas que para o agente fiduciário não acaba. Então tem operação que a gente atua aqui há 20 anos e que eu só recebi 1 ano de remuneração e estou há 21 trabalhando, porque eu tenho que defender o interesse do meu credor, do meu investidor. Então esse histórico de atuação justamente nesse tipo de operação é que nos qualifica. Então quando o investidor tem que escolher quem ele vai contratar quem? Uma empresa que começou agora, tem 2, 3, 4 anos de atuação, ou aquela que já está há 30 anos no mercado e agindo com zelo e cuidado do investidor, né? Tem um track record para demonstrar. E o terceiro, o investimento em tecnologia. Como você colocou, esse óbvio ele é bastante relevante porque ele é caro. Então aumenta o teu custo inicial de estrutura, e se você não tiver um sistema adequado, com uma mão de obra qualificada para operar, não adianta o sistema rodar e dar os dados, né, fornecer os dados, se o analista não tiver capacidade de analisar e filtrar e poder decidir em cima daquela informação. Então são questões que a própria experiência e a junção da tecnologia adequada com a mão de obra qualificada geram um diferencial de mercado. Então eu diria que esse é o tripé, basicamente. Tá? Uhum. Maravilha aí. Uma pergunta ótima para fechar aqui o nosso programa. Esse foi José Alexandre Freitas, CEO da Olivera Trust. Freitas, muito obrigado pela sua participação aqui no BMC Business. Espero que tenha curtido aqui o nosso papo. Espero que todos os investidores saibam, saindo aqui desse programa, um pouco mais sobre a Olivera Trust. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Gabriel, muito obrigado. Agradeço a você, agradeço também ao Marco. Foi uma excelente experiência e sempre que precisar, estamos aqui disponíveis. Foi um prazer enorme. Maravilha. Também agradeço aí ao Marcos Saravalli. Muito obrigado pela participação, Marco. Obrigado a vocês. Muito gentil. Até a próxima.